a minha vida transcorreu, de fato, entre esses dois polos, entre o encanto pela música e o encanto pela literatura, que, aliás, são artes contíguas, porque são artes que se desenvolvem no tempo. Então, a minha grande descoberta da música foi na mais baixa infância, e da literatura foi também a descoberta da palavra escrita, que aconteceu depois de uma longa doença que eu tive, quando eu tive a minha mãe lendo para mim. Quando terminou a doença e o livro, eu fiquei tão desconsolada de perder aquele mundo que ela me tinha apresentado, que peguei no livro e pedi para ela me ensinar a ler ali, naquela hora. Ela me ensinou e eu comecei a ler. E desde então, eu posso dizer que minha vida oscilou não, ela foi simultaneamente dedicada a esses dois polos. Profissionalmente, eu me dediquei à música. Estudei em Viena, fiz lá todos os meus estudos de música. Depois eu vivi um longo tempo na Europa. Tive 3 maravilhosas filhas, uma das quais hoje está aqui com vocês. Depois voltamos a viver no Brasil e eu tinha passado um longo tempo que eu tinha deixado de tocar em público. E depois eu senti, graças a uma colega vossa no Rio de Janeiro, ela me ajudou a perceber que eu estava profundamente triste de ter abandonado a música. E graças a ela, graças a um certo sonho, que for no caso depois eu conto, eu voltei à música e retomei a minha carreira. Voltei para a Europa, fui morar em Barcelona, retomei a música, apresentei em público em vários lugares, e depois gravei 2 discos que foram muito bem recebidos. Mas havia uma outra dívida que eu não tinha ainda sanado, que era o meu amor à literatura. Então eu me perguntava, eu passei minha vida lendo. Para mim a literatura tem uma presença, tem uma entidade tão forte como qualquer outra instância. Então eu vou ficar muda. E aí a minha vida com o Antônio foi fundamental, porque o Antônio é escritor, sobretudo escritor, além de outras coisas, e ele me deu aquele discretíssimo empurrão, que às vezes a gente passa a vida esperando. Eu achava que não era possível usar literatura tão tarde na vida. E disse, por que não? Já que há uma vida de dedicação à leitura, por que não? Então eu comecei a escrever esse livro como quem brinca de escrever um romance. Vamos ver como é isso de escrever um romance. Da forma mais lúdica. Então eu estudava piano de manhã e à tarde me punha diante do computador e deixava acontecer algo que eu chamei do cineminha interior. Eu acho que todo escritor ele tem, digamos, as suas raízes criativas fincadas na infância. É o grande período da descoberta que dá o alimento para o resto da vida criativa de qualquer indivíduo, né? Mas uns querem explorar isso em termos de palavras, outros através de outras formas. Mas então, esse enraizamento na infância tornou possível que eu produzisse, graças a um fenômeno que eu considero quase como alucinatório, que você recobre as visões da infância, que você produza um cinema interior, e eu ia simplesmente, como quem toca piano, eu ia, no teclado, eu ia interpretando o que a minha imaginação projetava. E assim eu fui escrevendo esse romance. E quando ele ficou pronto, eu mostrei para o Antônio, mostrei para algumas pessoas, elas falaram, isso está certo, é um romance, é um romance. E um amigo meu do Brasil aceitou publicá-lo, que tem uma editora. E essa é a história do meu romance e da minha presença aqui. Nos dá muita alegria. Depois, portanto, desta simplicidade com que a Zilda conta como é que ela entrou na criação desta obra, e de facto há aqui muita similitude entre as teclas da máquina do computador e as teclas do piano, e de facto vários autores têm salientado a estrutura musical deste romance, que começa, acho que eu leram, penso, não sei se eu estou